assinatura. O cara paga uma assinatura para ter acesso ao desconto, o que virou meio que um cartão de desconto, né? O conceito do cartão de desconto. E aí, poxa, e aí foi aí que eu cometi o erro que eu tava falando, porque a gente fez isso e começou a vender bem, cara. Começou a vender super bem, mano. Primeiro mês vendeu bem pra caramba, o segundo mês vendeu super bem. Aí o que nós falamos? Cara, isso aqui vai bombar. Metemos 15 vendedores, montamos um time gigante, investimos pra caramba em marketing e vendia, cara. Só que o churn era brutal, cara. Fala, doutores! Eu sou o Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores. Canal esse, você já vem conhecendo, vem tentando humanizar a saúde, trazendo aí inúmeras celebridades dentro do mercado de saúde para trazer suas jornadas. Eles todos ficam tentando puxar para cima, mostrar o bando de troféu que eles receberam aí, medalhas durante suas jornadas, e eu tenho que ficar aqui enfiando a paulada para mostrar e apresentar para vocês as dificuldades e as dores que eles tiveram, que é onde a gente mais aprende. E hoje nós teremos aí mais uma ilustre celebridade, doutor Marcos Vinícius de Mendes, médico cirurgião, gestor, empreendedor, fundador aí da Cuidar-me, cria da Escola Paulista de Medicina, sabendo aí, pai de 2 princesas, casado, super caseiro. Fala, doutor Marcos Vinícius, tudo bem? Fala aí, Ricardo, tudo jóia, cara? Muito prazer, bom estar aqui com você. Sempre bom compartilhar um pouco aqui das nossas histórias aí, né? Essa, essa brincadeira aí de celebridade, né? Mas a gente vai sofrendo aqui pelo caminho. Vamos ver se a gente, com esse nosso sofrimento, a gente ajuda os outros a facilitar um pouco o caminho dos outros, né? Dos outros empreendedores. Fato que vai ajudar. E aí tem que trazer aqui elogios mil aqui e agradecimento pessoal aí do GPM, né? Do Gestão para Médico lá, Fabrício e nosso querido Arley aí, que conectou a gente lá no primeiro jantar do GPM. Então aqui fazendo os agradecimentos e elogios às pessoas aí que vêm fazendo diferença do mercado. Sempre temos que elogiar quem ajuda a gente, né, Vinição? Correto. Gustavão Arliano é meu colega de turma, pô. Isso aí é sabe tudo, já sabe tudo, já passou por aqui. Arley é fenômeno, rapaz. E boa gente demais, né? Desde sempre. Maravilha. Vinícius, então vamos de cara aí, me conte aí como é que tá esse momento aí de Cuidar-me, como é que foi esse fechamento de ciclo aí que estava explodindo aí no mercado, um bando de notícia. Dá a tua versão, o teu ponto de vista real de quem estava à frente da empresa. Beleza, voltando um pouquinho no tempo aqui, nós fundamos a Cuidar-me em 2020, né? Então, uma empresa de 2020, bem no comecinho da pandemia. Então, a gente fundou, começou a pandemia, né? Tivemos vários desafios por causa disso, legal, foram superados, enfim. E as vendas de Cuidar-me, porque montar uma operadora, ela leva um tempo, né? Nós tínhamos aquele sonho de, vamos montar uma operadora 100% digital, moderna, diferente, com processos, né, diferenciados. E a gente tinha uma coisa um pouco diferente também. Na nossa cabeça, o que faltava no mercado era a parte da assistência de alta complexidade. Eu vi ao longo da jornada, eu até depois volto um pouco no passado aqui para contar como é que foi a minha jornada empreendedora, mas para o cliente de baixa renda, né, nós sempre fomos muito focados em acesso, o cliente de baixa renda ele já estava começando a ter acesso a serviços de baixa complexidade, baixo custo, de uma maneira um pouco mais popular. Então, clínicas populares, laboratórios populares, né? Então, nós entendíamos que esse cara estava bem suprido de solução para essa parte da saúde. Mas para as questões de alta complexidade, alto custo, então, pronto-socorro, internação, cirurgia, isso não tinha uma boa solução. Então, nós queríamos montar um plano de saúde exclusivamente hospitalar, né? A Agência Nacional de Saúde, ela permite que a gente faça a segmentação dos planos. Você pode ter plano só ambulatorial, dá direito a consulta, exame e pronto-socorro, e você tem os planos de saúde de segmentação puramente hospitalares, então atendimento de pronto-socorro, internação e cirurgia. E tem o plano ambulatorial com o hospitalar juntos, né? Nós começamos com um plano só hospitalar, né? Por N motivos, especialmente do ponto de vista não só de produto, mas operacional. E você consegue tocar uma operação do plano só hospitalar com uma equipe mais reduzida, um negócio mais enxuto, uma empresinha menor,
porque a quantidade de eventos é muito mais baixa, né? Então, embora os custos das internações sejam mais altos, você tem uma quantidade de eventos mais baixa, então é mais fácil de uma equipe pequena gerenciar. Então, foi assim que a gente começou a cuidar-me focado só em plano hospitalar. E a gente começou a vender em 2021, né? Com uma cabeça toda de... Por que a gente montou a empresa em 2020 e começou a vender em 2021? Porque registro na Agência Nacional de Saúde, negociação com os hospitais, desenvolvimento de tecnologia, isso tomou quase 1 ano e meio nosso, né? E aí a gente, lá para julho de 2021, a gente estava pronto e a gente começou a vender. Nós tínhamos algumas lojas, a gente só vendia... A gente, quando é empreendedor, o empreendedor é teimoso e tem o lado bom e tem o lado ruim, né? Então, nós tínhamos algumas convicções. Nossa convicção era assim, era um plano de saúde com produto único e venda exclusivamente online. Então, o cara entrava lá na internet, achava o plano, escolhia não, porque só tinha um plano, o cara escolhia aquele lá e assinava, pagava, contratava e começava a usar. Era um negócio meio contrassenso, que era um plano exclusivamente hospitalar individual, né? Tanto o plano hospitalar sumiu, quanto o plano individual meio que sumiu. E a gente falou, não, isso aí tá faltando no mercado, vamos fazer. Então a gente começou isso em 2021. Cara, botamos para vender lá em julho. A final de julho, zero, vendemos nada. Zero venda. Caramba, não vai dar para vender só online esse negócio aqui. Enfim, trouxemos um time de vendas, aí esse time começou a prospectar cliente, começamos a fazer propaganda online, enfim, aí esse time começou a conseguir vender. Mas o time também reclamava muito. Poxa, só um produto, não vai. Enfim, depois de 3 meses nós tínhamos 6 produtos. Mas são os aprendizados, né, de curto prazo, a gente vai aprendendo. E depois de 8 meses nós tínhamos, sei lá, 15 produtos, deixamos de fazer só plano hospitalar, começamos a vender plano completo também, enfim. Mas, cara, a gente começou a ter uma atração boa, porque seguimos todo o manualzinho da startup. Então, o nosso material era um material de alta qualidade, material de divulgação, material online, o aplicativo, né? Tudo tinha um apelo visual muito legal. Nós tínhamos uma rede de hospital muito bacana, nosso atendimento era um atendimento rápido, de uma equipe de concierge, de customer success, né? De conversar com o cliente muito... isso aí como um core nosso de, poxa, o cliente tem que ser bem atendido, tem que ser atendido rápido, tem que ser atendido por uma pessoa, né? Isso foi bacana e isso fez com que a gente começasse a ter sucesso rápido. Então, no começo de 22, nós, né, numa conversa muito próxima com o pessoal do Doutor Consulta, nós tínhamos, sei lá, nessa época aí, 300 vidas, acho que nem isso. Eles fizeram uma proposta para a gente e era uma proposta que fazia muito sentido, porque eles falaram, o forte de vocês é a parte hospitalar, o nosso forte aqui é consulta e exame. Pô, vamos nos aproximar aqui, e nós nos aproximamos com um contrato de investimento e opção de compra, né? E, poxa, isso trouxe, as duas empresas começaram a andar muito juntas, e em 2022, cara, nós saímos de 300 vidas, nós fechamos o ano com 25 mil vidas. Vendemos muito rápido, assim, crescimento rápido, a empresa quando começa a crescer nessa velocidade dá bastante trabalho, enfim. Mas, cara, foi uma jornada super legal, que foi o momento que a gente considerou como o momento mais de sucesso nosso. Então, cliente satisfeito, vendas crescendo, faturamento crescendo. Em 2023, a gente teve essa... Culturas paralelas ou teve fusão de cultura? Como é que foi essa união aí? Cara, as culturas, por coincidência, eram muito parecidas, né? As empresas tinham uma pegada de prover acesso, uma pegada de uma questão mais digital, empresas ágeis. Então, muitas coisas eram parecidas nas duas empresas. Então, essa união das empresas foi fácil. Elas não foram fundidas, elas permaneceram standalone, mas as atividades eram muito juntas. Todas as discussões estratégicas eram feitas juntas, definição financeira, definição de local, de canais de venda, a gente fazia isso aí de uma maneira conjunta. Marketing era pensado de uma maneira conjunta também para otimizar os recursos que o Doutor Consulta já investia. Enfim, então as empresas trabalharam muito juntas e as culturas já eram parecidas, acabaram ficando mais parecidas ainda, né? Foi difícil, assim, até voltando um pouco no tempo, criar cultura na empresa é um negócio, toda vez que eu falo com um empreendedor, eu sempre falo que talvez a coisa mais importante seja, quando você está começando a empresa, crie bem a cultura, conversa com o seu time, seja presente, porque foi isso que nos possibilitou crescer na velocidade que nós precisamos crescer em 2022. Nós começamos o ano com 15 funcionários, terminamos com 130. Né? Então, foi um negócio, assim,
rápido, e se você não está com uma cultura bem estabelecida e se você não está muito próximo, somente das lideranças, conforme vão rolando as contratações, você começa a trazer pessoas que não estão alinhadas culturalmente, nem com o seu propósito, enfim. Então, como nós tínhamos um propósito bem definido e uma cultura bem já enraizada, foi um crescimento suave. Era uma empresa, poxa, que até agora a gente conversa muito com, né, ainda tem pessoas do time ainda dentro da empresa, mas foi uma empresa agradável de se trabalhar, de respeito, enfim, a gente criou muita gente, né, dentro da empresa, demos oportunidade, empoderamos muita gente, então foi uma jornada bacana. E em 2023 a gente concluiu com a opção de compra do Doutor Consulta, só que no finalzinho de 2023, em decisão estratégica, o Doutor Consulta optou por não seguir com um plano de saúde, cara, e é fácil de entender essa lógica, porque o Doutor de Saúde, durante 12 anos, tinha uma cabeça de prestador de serviço, né? Então era a rede de clínica e exames. Quando você traz uma lógica de operador, é uma lógica muito diferente, cara. E enquanto nós estávamos um pouco separados, isso não era tão óbvio, e nós éramos pequenos até a metade de 2022, então assim, o Doutor Consulta, 1.500 funcionários, cuidar-me com 30. Tudo bem, nada mudava na operação, né, na operação maior, que era a operação de prestador de serviço. Conforme isso foi tomando corpo, cara, uma operação começou a conflitar com a outra, porque o principal prestador de serviço da Cuidar-me era o Doutor Consulta. Nós tínhamos uma rede de hospitais, né, bem distribuídas, mas todas as consultas e exames eram feitas na rede do Doutor Consulta. Então, cara, isso era um negócio super conectado entre as duas empresas, né? E outra, para o Doutor Consulta faz muito sentido do ponto de vista estratégico, depois que eles se especializaram em prestar serviço para a operadora, poxa, é meio lógico que eles possam prestar serviço para N operadoras, né? E aí quando você é dono de uma das operadoras, você não consegue fazer acordo com outra, todo mundo te enxerga como concorrente, enfim. Então, meio que uma decisão estratégica é assim, poxa, não vai dar para continuar com uma operadora, vamos ter que escolher, não vai dar para continuar com as duas coisas, na verdade, vai ter que escolher uma das duas. E meio que uma decisão óbvia, né? A parte de prestação de serviço tem 12 anos, a parte de operadora tem 2. Né? Então, foi mais fácil manter a parte do prestador de serviço e se desfazer da parte do operador. Né? Então, esse ano aqui de 2024, a gente passou por um processo de se desfazer da carteira, né? Fizemos um acordo bacana com a equipe de uma outra operadora verticalizada aqui de São Paulo, uma operadora de médio porte, assim, que também está numa jornada de se modernizar, que é a Plena, né? E aí eles acabaram assumindo todas as vidas da Cuidar-me, e aí uma boa parte da equipe da Cuidar-me foi absorvida pelo Doutor Consulta, e a outra parte a gente acabou desmobilizando, enfim, né? Muitas dessas pessoas acabaram indo para parceiros, para a própria Plena, enfim. Então agora vocês conseguiram finalizar essa jornada aí, tudo tranquilo com agência, questão de regulação, cara, questão de passagem de paciente? Cara, foi muito mais tranquilo do que eu imaginava. Nunca é simples, né? Nunca é simples, sempre tem coisa que você não pensa. Era uma operação em fase de crescimento e aí você tem que trocar de operadora, trocar de prestador. Aí, às vezes, o acordo da outra operadora com o prestador não dá certo. O prestador Eram não se quantas entende. vidas, Vinícius? Eram 20 mil vidas. 20 mil vidas. 20 mil. 100% São Paulo? Cara, São Paulo, Grande São Paulo. São Paulo, Guarulhos, Osasco, Mogi, enfim, cidades próximas. Assim. E, cara, foi muito mais suave do que eu imaginei que seria. Eu achei que ia ser um negócio muito mais complexo, mas não. Assim, fizemos tudo com comunicação, a gente começou a avisar antes, de mandar mensagem, WhatsApp, mandava carta, nós fizemos, assim, mais do que o necessário, mais do que o que precisava, né? Acho que até por uma questão de manter o nível de satisfação do cliente numa nova operadora. Foi um negócio que a gente tomou bastante cuidado. De certa forma, vocês conseguiram fechar um ciclo que vocês... aquela história de fechar o ciclo pela porta da frente, né? Vocês começaram com essa proposta de um atendimento diferenciado e conseguiram acabar, né? Foi isso, cara. Isso aí é assim que eu enxergo hoje essa jornada. Foi uma jornada de aprendizado, uma jornada em que a gente conheceu muita gente boa, muita gente bacana, me trouxe uma visão do mercado diferente da visão que eu tinha,
né? É um mercado extremamente complexo, muito mais difícil de operar do que eu também imaginava no começo. Acho que talvez a gente tenha subestimado um pouco o mercado. É super difícil você gerir uma empresa de seguro, né? É, Uhum. tudo parte de uma lógica de estatística. Então, cara, bem mais difícil do que eu imaginava, mas, cara, quando você faz um negócio que está acima da sua capacidade, você desenvolve, né? Então, acho que hoje é assim que eu enxergo essa jornada, cara, uma jornada de aprendizado que me trouxe bastante realização, para te falar a verdade. Muitos amigos, muitas pessoas que eu provavelmente vou continuar fazendo muito negócio, criar negócios novos no futuro, a gente conheceu ao longo dessa jornada aqui. Foi bem bacana. Mas olha aqui, vamos falar um pouquinho mais aí da tua jornada, já teve outras oportunidades de empreender, outros palcos, outras quedas, e aí você consegue maturar e trazer isso daí com uma naturalidade. Mas espera aí, deixa eu ver aqui. Como é que foi receber essa notícia? O knockdown, como é que você toma aí um direto de esquerda e fala, cara, assim, você entendeu que fazia sentido, beleza, também entenderia, mas, porra, é um filho teu caçula, né? É isso aí mesmo, cara. Quando alguém te dá essa notícia, você sai da conversa falando, não, cara, faz todo sentido mesmo. Aí, cara, você passa 1, 2 dias, você fala, pô, mas. E as 100 pessoas, 120 pessoas que eu contratei, o time que eu trouxe os processos funcionando bonitinho, a marca, a imagem, aquele monte de perrengue que a gente passou para chegar onde nós estamos hoje, jogar tudo no lixo? Isso aí, cara, isso aí passa. E aí, cara, e aí passa e você começa a conversar com um, você começa com um sócio, o outro sócio também pega a pilha. Fala, pô, é verdade, não, vamos dar um jeito, não vamos desfazer, vamos tentar. Sempre tem alguém que tenta uma solução. Aí você volta para o problema original e, na hora que você volta a conversar, você fala, não, mas não tem jeito, porque não tem como manter essa operação. É o outro cara, que é o cara que vai receber, não quer a operação do jeito que ela tá, quer ter a operação dele. Então, assim, ó, durante meses na minha cabeça foi um vai e volta de assim, não, beleza, tudo bem, é normal, acontece assim mesmo. E um momento fala, não, peraí, não é possível. Cara, a gente construiu um negócio que ninguém conseguiu fazer, né, por que não tem como aproveitar, enfim. Mas às vezes não tem, cara, às vezes não tem o que fazer. Às vezes é do jeito que é. Eu venho conversando com muita. Eu falei com Isadora Danilo, né? Ah, E aí foi. tava perguntando, com Isa. E Gihan, gravei há pouco tempo com ela. Que uma grande dificuldade que eu vejo, e obviamente o mercado vê, né, em relação às health techs, né, é você escalar, né, cara? Cara, é difícil escalar por N motivos. O maior problema que eu vejo é que as pessoas normalmente tentam escalar no momento errado. Tentam escalar antes de estar pronto para escalar. Eu Você entendo que acha que é escalar timer? é time de operação, na verdade. Time às vezes de produto, às vezes, né, a maioria das vezes, e o meu próprio erro na empresa anterior, que era o Consulta do Bem, a gente também errou de ver um produto, ele começa a vender e você fala, opa, esse produto aqui tá esse produto aqui mesmo, cara, vou meter o pé no acelerador e vou escalar. Né? Entendi. Então, é comum cometer esse erro e eu vejo isso aí com muita frequência. E aí, às vezes, você escala ou um produto que você consegue vender e depois ele lá na frente ele não dá a margem que você queria, Uhum. ou ele não tem a retenção que você queria, e ele começa a ter um churn num nível tão alto que ele passa a ser Uhum. inviável, né? Então, às vezes, ou é produto ou é problema de equipe mesmo. É com também eu já vi de você escala primeiro a empresa para depois escalar o produto. Então, você ter uma empresa e aí você começa a contratar, preparar ela para receber uma quantidade de X de clientes, que às vezes essa quantidade de X de clientes não vem na velocidade que você esperava que ele viria. E aí que essa empresa começa a virar um peso. Muitas das empresas, principalmente startups que eu vi quebrar, foi fazendo isso. Fala, não, ó, tenho certeza que esse produto é bom, vou me posicionar no mercado, vou crescer, vou estar pronto para receber uma quantidade gigante de clientes. Essa quantidade, Uhum. sei lá, no primeiro ano você tem metade do que você planejou, no segundo ano você tem um terço do que você planejou, e aí essa equipe acaba ficando pesada demais, aí você fala, não, então eu vou enxugar. Aí a hora que você enxuga a equipe para o que ela deveria ter sido, culturalmente isso aí não se sustenta, porque
todo mundo já estava acostumado com os seus processos, aí você enxuga todo mundo, você triplica a quantidade de trabalho do indivíduo. Às vezes ele vai até trabalhar menos do que ele trabalharia numa outra empresa, mas só para você ter aumentado abruptamente a quantidade de trabalho dele, ele começa a não performar bem, a empresa ela tende a colapsar quando você faz esse tipo de coisa, né? Então já vi isso aí acontecer várias vezes já, provavelmente vai continuar acontecendo, porque é da natureza do empreendedor acreditar muito no produto dele, enfim, no que ele está fazendo, mas eu acho que a dificuldade de escalar está em acertar o tempo certo da escala. Mais do que você contratar, enfim. Vamos ter que fazer um Fala Doutores futuro para você repetir a resposta da pergunta que eu vou te fazer agora. No momento, 2024, meado aí, então no meio de 2024, desistiu de empreender em health tech, não dá para escalar ou aprendeu demais e vai para outra batalha? Não, pô, jamais, cara. Jamais desisti de health tech. E as pessoas falam para mim, pô, mas saúde é difícil. Eu falo, mas a saúde é o que eu conheço. E agora que eu aprendi mais, pô, vou desistir agora? Então, pô, eu sou empreendedor raiz, cara. Eu fico simplesmente indignado de não achar caminho, cara. Acho que sempre existe um caminho, tem que tentar de novo até acertar. Não dá para desistir, não. Pô, desistir na metade é borrado. Eu não sabia qual ia ser a tua resposta, então eu resolvi fazer a pergunta agora, mas podia ter deixado essa resposta para o final, para a gente fechar já com essa resposta que ia ser animadora, ia ser um desfecho bom, pô. A gente fala de voltando novo. Repete, voltando para o início de tudo, cara. Da onde que você sai, cara? Como é que é a tua origem aí de tudo? Como é que era a tua composição familiar? Presença ou ausência dos teus pais? Conta aí um pouquinho de como é que é a tua infância do início de tudo, cara. Legal, cara. Eu sou da periferia de São Paulo, né, cara? Minha família nasceu na Zona Leste lá de São Paulo, Vila Matilde. Mas, cara, uma família muito bem estruturada, cara. Pai, mãe, duas irmãs, né? E, pô, meu pai super trabalhador. Meu pai virou empreendedor na marra, né? A gente sempre brinca, tem uma história engraçada, porque uma vez eu tirei uma nota baixa na escola, sei lá, tinha uns 10 anos. E aí, pô, eu cheguei em casa e minha mãe era mais protetora e tal, me deixou brincar durante o dia. Quando eu cheguei à noite, cara, meu pai tava me esperando em casa, nossa, me deu uma comida de toco, pô, fui dormir quente. Aí, pô, beleza, ok. Foi minha única nota vermelha da vida, eu nunca tinha tirado uma nota vermelha, eu nunca mais tirei depois dessa. Dia seguinte, 1h da tarde, meu pai tá em casa, foi demitido. Cara, enfim, e tal. E aí, poxa, ele, né, numa fase difícil. Tu roubou praga pro teu pai a noite toda, pô, foi cara. sem querer, cara, foi sem querer. E aí ele foi conversar, né, pô, chegou em casa, demitido, almoçou, pegou as coisas dele e saiu de novo. E numa dessas ele conversou com umas pessoas que tinham trabalhado com ele antes, que estavam empreendendo, estavam apanhando um pouco, já estavam com a empresa há algum tempo rodando, e pediram ajuda dele e ele aceitou, cara, e assim, entrou com cabeça de empreendedor, e tem uma empresa de software para RH até hoje, enfim, é a empresa dele até hoje. Então, um cara super empreendedor, uma influência muito grande para mim, enfim. Mas que eu só fui perceber mais tarde, porque eu queria fazer medicina, então, poxa, cheguei na adolescência. Da onde vem isso? Cara, não tem ninguém na família médico, eu não lembro direito como começou isso, de onde que eu peguei esse gosto aí. E realmente eu não sei, não tinha nenhuma referência. Eu tinha uma noção totalmente diferente da medicina, do que ela é de verdade. Acabei conhecendo ela depois na marra e gostei, enfim. Tanto que, sei lá, porque na época eu entrei pensando em ser endocrinologista, eu entrei na faculdade com certeza que ia ser endocrinologista. Aí, no segundo ano já era rato de PS, e aí, cara, minha veia de cirurgião apareceu depois com o tempo. E eu, poxa, acabei indo, né, gostando cada vez mais de cirurgia, fiz cirurgia geral, depois fiz cirurgia cardíaca, né, tudo lá na Unifesp, com algumas pessoas que são meus melhores amigos até hoje. Aqui. Tá, não, peraí, não, mas é isso aí por quê, cara? Por que vocês têm que ficar sempre lá naquele mundinho de vocês, cara? Porque você vai indo, né, cara? Você vai indo. Quando você vê, acabou, velho. Não tem. Assim, ó, eu fiz alguma escolha? Eu acho que eu não fiz a escolha, eu simplesmente fui indo, entendeu?
vai indo e, poxa, porque assim, ó, o que que acontece? Eu queria fazer cirurgia. Aí, quando eu comecei a residência de cirurgia, eu gostava de cirurgia pediátrica. Então, eu falei, poxa, acho que eu vou fazer cirurgia pediátrica. E aí, poxa, quando eu tava Isso passando aí não tem nada de empreender ainda. Tua ideia era totalmente nada, assistência. bom, mais ou menos. Nessa época, quando eu tava no comecinho da residência, eu e um amigo meu da faculdade, que era o Murilo, também foi cirurgia cardíaca comigo depois. Nós montamos uma empresa de ambulância, Isso nós na montamos geral. Quando tu até fazia cirurgia geral. o sexto ano e a geral, eu fui para aeronáutica. Passei um ano na aeronáutica. Aí nesse Ah, ano você serviu? servi, fiquei um ano aqui na base aérea. Um pouco na base aérea, um pouco no hospital da aeronáutica, aqui no ASP de São Paulo, Aham. que também foi uma experiência muito bacana. Né? Então, talvez uma das melhores da minha vida, assim. Era uma coisa que eu não tinha passado, sempre foi muito CDF, muito estudar, tal. Acho que essa fase de militar foi boa para mim. E nesse ano essa parte de quando você fica como tenente né, das Forças Armadas, você tem bastante janela de tempo. Então, poxa, tinha dia que eu trabalhava só de manhã, tinha dia que eu trabalhava só à tarde, né? Então, tinha muito horário livre. E aí, poxa, comecei a dar alguns plantões, mas foi nessa hora que eu comecei a falar, poxa, podia montar alguma coisa, né? Aí, cara, nesse ano nós montamos uma lan house, que era a época que tinha bastante lan house, e montamos uma empresa de ambulância, enfim. Que a gente começou a fazer algumas remoções. Primeiro a gente fazia evento seguro e tal, depois a gente começou a fazer remoção entre hospitais. Mas no ano seguinte, quando eu comecei a residência de cirurgia geral, a gente não conseguiu manter as coisas, então a gente se desfez dessas duas empresas. Mas, cara, essa veia empreendedora a gente começou a tomar gosto, né? Vi com bons olhos isso. E aí, poxa, a gente começou a residência de cirurgia geral. Durante a residência de cirurgia cardíaca, eu já comecei a empreender junto com esse meu amigo, mesmo amigo meu aí, que era médico também. Seguinte lógica, poxa, foi o começo do prontuário eletrônico do Hospital São Paulo, lá do Hospital da Unifesp. E, cara, era um prontuário super difícil de usar, os médicos não gostavam. E, poxa, em determinado momento eu falei, pô, 80% das consultas médicas são fora do hospital, estão nos consultórios. Por que a gente não monta um prontuário bacana para o médico usar no consultório? Então, nossa primeira empresinha foi uma empresa de prontuário eletrônico. Prontuário eletrônico e agendamento online, que também não se falava disso, mas a gente criou uma ferramentinha de fazer isso. Só que a gente errou um pouco o timing, porque em 2000, isso era 2011, mais ou menos, 2010, parece que faz pouco tempo, mas a maioria dos médicos não tinha nem Wi-Fi, nem computador no consultório, mas era tudo papel. Então a gente teve bastante dificuldade, mas foi uma jornada bacana, né? E eu fui fazendo isso aí em paralelo, né? Então terminei a cirurgia cardíaca e montei uma equipe com Espera aí, o vocês Diego. programavam ou não? Não, nós trouxemos um cara que programava, que inclusive foi indicação do meu pai, né? Então, quando a gente começou a mexer com isso, meu pai falou: ó, como vocês não entendem nada disso, eu tenho um cara bom aqui para te recomendar. Você não quer fazer com ele? Eu quero. Então, nós trouxemos um programador só. Era uma equipe, éramos eu, Murilo, 4 vendedores e um programador só. Era uma empresinha bem chutinha. Cara, e essa empresinha foi razoavelmente bem durante uns 2, 3 anos. Nós chegamos a ter 600 médicos usando a ferramenta. Mas, puxa, eu ainda entendia muito pouco de tecnologia, eu tinha dificuldade de cobrar, umas partes da ferramenta não funcionavam bem, então, puta, quando a gente cobrava, aí a ferramenta não funcionava, a gente deixava de cobrar, enfim. A empresa estava um pouco quadrada. E aí, em 2014, eu fui para o Vale do Silício. Fui com um grupo do Fernando Sembranelli, enfim, na época era Empreender Saúde ainda, muito lá atrás, a gente foi para essa missão, né? Era uma missão no Vale do Silício. E, poxa, isso aí mudou bem minha vida, mudou bem minha visão de como é que se montava uma empresa, uma startup. Comecei a entender que, poxa, a empresa éramos eu e o Murilo, cara, praticamente meu irmão, que tinha as mesmas qualidades que eu e os mesmos defeitos que eu. Então, nós errávamos nos mesmos pontos, faltava uma equipe multidisciplinar, faltavam outras pessoas no time, sabe? Eu comecei a enxergar essas deficiências que na verdade, não eram culpa do time, não eram culpa da ideia, era culpa minha como empreendedor, né? E aí, poxa, na volta dessa viagem, já chamei o Murilo, chamei meu pai, falei, poxa, vamos dar uma mudada nessa empresa aqui, mudar a lógica. A gente já começava a se falar muito de acesso nessa época.
E aí a gente falou, a gente pensou, chegamos à seguinte conclusão, falou, poxa, como é que a gente junta o que a gente já faz hoje, que é agendamento online, prontuário, com acesso? Na época, 2013, 2014, o Doutor Consulta estava muito na mídia, enfim, atendimento popular e tal. Pô, como é que a gente faz o que eles estão fazendo hoje sem ter que montar clínica, né, de uma maneira mais leve, com tecnologia? Então nós fomos no caminho de montar um marketplace. A gente montou uma empresa que chamava Consulta do Bem. Era um marketplace, começou como um marketplace só de consultas. A gente chegava no consultório do médico e falava, ó, coloca seus horários aqui na minha plataforma que eu vou vender online. Se um paciente agendar, eu fico com um fizinho e você fica com a maior parte da consulta. Não te cobro nada. É uma relação ganha-ganha. Só que você tem que pôr aqui num preço mais barato do que você cobra no seu preço balcão. E a gente tinha um teto de preço. Era R$ 150 era o preço máximo que as pessoas podiam pôr. Cara, isso aí tem uma baita de uma aceitação. Os médicos adoraram. Nós chegamos a ter 3 mil consultórios credenciados, a 2 milhões de horários disponíveis por mês. Cara, super bom. E aí começou a vender as consultas, enfim, começou a ir bem. Nós trouxemos investidores internacionais, a Redpoint, um investidor na época. Vocês não usavam o prontuário My Doctor no Consulta do Bem? O prontuário a gente acabou... Eu trouxe o prontuário, mas a gente acabou nunca usando. Porque era uma ferramenta que ela só supria uma parte da agenda da clínica. O resto dos agendamentos, o médico ele usava a ferramenta dele. Então, para não conflitar, nós oferecemos o prontuário, mas ele era... Inicialmente era a tua ideia, né? Era a ideia. Eu achei que todo mundo ia querer usar o prontuário, mas eu também. A ferramenta que acabou sendo usada foi a agenda. A agenda, os caras acabaram usando a agenda online, os caras usavam muito mais. E aí, poxa, começou a vender, a coisa começou a ir bem, trouxemos investidores, enfim. E aí começamos a ter o seguinte problema. Fala, tá, agora nós precisamos fazer dinheiro com esse negócio. Porque a gente combinava uma taxinha com o médico, mas era uma taxa muito pequena. E, mas cara, quem pagava teus boletos era cirurgia. Nessa época. Tá atendendo, ganhando teu dinheiro como médico. Eu dava plantão. Cara, eu dei plantão até o ano passado. Dava plantão de sábado, domingo. Dei muito plantão. E fazendo cirurgia. Isso aí já também. Tá casado também, né? E casado e, sei lá, na metade dessa jornada eu já tinha a primeira filha também já. Então, uma correria, né? Tudo bem? Você já tem filha? A minha primeira filha nasceu no comecinho do Consulta do Bem, em 2015. O Consulta do Bem foi de 2014, 2015, foi quando nasceu a primeira. Então, foi uma jornada de... E peraí. Tua esposa trabalha também? Minha esposa é psicóloga. Minha esposa é psicóloga infantil. Trabalhava também. Trabalho até hoje. Tá. Só que assim, cara, quando você tá na jornada de empreender, faz pouca reflexão. Você pensa com pouca lógica, né? Sim. E, cara, e a jornada foi indo, do Consulta do Bem foi indo, e a gente começou a ter alguns problemas com margem. A margem era muito baixa. Precisaria fazer uma quantidade gigantesca de consultas para a gente começar as contas se pagarem. Nós fazíamos, sei lá, 10 mil consultas por mês, entrava 50 mil reais por mês, mas nessa época já tinha uma equipe de 20 e poucas pessoas, a conta não fechava. E aí nós falamos, bom, então tá, vamos melhorar essa receita. Aí começamos a ir nos consultórios dos médicos, falou, precisamos aumentar aqui a margem. Falou, peraí, mano, eu tinha um consultório que eu cobrava R$300 minha consulta, você me encheu o saco para cobrar 100. Aí eu já pago aqui o cartão de crédito, você já me cobra 5%, você quer me cobrar mais, daí quer cobrar 15%? E aí começou a ter muito conflito e tal. Pô, então tá bom, vamos mudar de estratégia, vamos cobrar uma assinatura dos pacientes. Minta, a gente falou, vamos vender para a empresa, vamos cobrar a assinatura da empresa. Poxa, e aí a gente começou a visitar empresas, cara, e as empresas adoravam o produto, só que quando a empresa começava a estudar melhor a empresa, falava, pô, mas peraí, você tem um produto já para pessoa física que você não cobra nada. Eu não vou contratar nada seu, eu mando o meu funcionário simplesmente comprar consulta. Só que a recorrência era muito baixa, então o cara marcava uma consulta por ano, então a gente tem que fazer muita divulgação para o cara vir e marcar uma consulta com um ticket de R$80, dos quais a gente ficava só com 5. Então, assim, a conta estava difícil de fechar. E aí, em determinado momento, a gente tomou a decisão de falar, não, então vamos fazer o seguinte, nós vamos fechar a plataforma toda e vamos cobrar, só pode usar com assinatura. O cara paga uma assinatura para ter acesso ao desconto, o que virou meio que um cartão de desconto, né, o conceito do cartão de desconto. E aí, poxa, e aí foi aí que eu cometi o erro que eu tava falando, porque a gente fez isso e começou a vender bem, cara. Começou a vender super bem, mano. Primeiro mês vendeu bem pra caramba, o segundo mês vendeu super bem. Aí o que nós falamos? Cara, isso aqui vai bombar. Metemos 15 vendedores, montamos um time gigante, investimos pra caramba em marketing.
e vendia, cara. Só que o churn era brutal, cara. Porque o cara entrava, contratava, né? Ele assinava, consumia o serviço que ele queria, 2 meses depois ele cancelava. Nós tínhamos quase 100% de churn em 3 meses. E aí a gente entrou num loop infinito de, pô, então vamos tentar resolver o churn, vamos começar a fazer coisas para reter esse cara, vamos criar seguro, vamos colocar, enfim, tentamos um monte de coisa. E o resumo é que depois de 1 ano e meio, cara, balde furado, a gente não conseguia resolver o problema do churn. Pô, sentamos junto com os investidores e tal, falou, ó, não estamos escalando, não montamos uma empresa para escalar, rodamos a empresa durante 4 anos, tínhamos, sei lá, 100 mil clientes na base, 3 mil clínicas, né? Em volume de gente, de negócio, fazia-se muito negócio, mas não parava em pé do ponto de vista econômico. E aí, poxa, não, beleza, vamos encerrar a empresa, né? Fundo de investimento normalmente tem muito essa visão de, ó, não escalou, meu, para, Não dava encerra. para usar, não dava para usar dado, Vinícius. Cara, na época se falava pouco disso aí, cara. Isso foi em 2017, falava-se pouco. E a gente tinha pouco dado clínico, a gente tinha dado só de utilização, né? Então a gente acabou tendo pouca coisa. Eu acabei não comentando, mas assim, para melhorar a retenção, além de consulta, nós colocamos exame, vacina, pacote em pronto-socorro, cirurgia. A gente chegou a vender bastante cirurgia também na época, mas ainda assim a conta não fechava, né? E aí, quando a gente tomou a decisão de encerrar, poxa, a gente olhou e falou, caramba, mas tem valor isso aqui, os clientes entram, por quê? Começamos a ligar para os clientes por amostragem, e aí começou a ficar claro para a gente. O cara falou, não, ó, eu contratei isso aqui porque eu vi que vocês têm cirurgia e tal, porque consulta, exame, de um jeito ou de outro eu tenho o Labi, eu tenho o Lavoisier Popular, eu tenho opções de baixa complexidade, eu não tenho opção aqui na alta complexidade. Foi aí que nós falamos, pô, então assim, a gente já tem acordo com hospitais, a gente já empacotou o serviço, que na época quase não se falava de bundle, a gente já tinha criado os bundles. Pô, a gente já sabemos fazer isso aqui, vamos montar logo um plano de saúde. Nessa que nós falamos isso aqui, 80% das pessoas que estavam com a gente na empresa falaram, nem a pau, tô fora, não quero me meter com plano de saúde. Mas a gente falou, não, nós vamos fazer. E aí, daí que a gente fez o próximo passo de começar a cuidar, né? Então foi dessa jornada que a gente Isso foi falhou que a gente começou a cuidar. você e teu sócio? Eu e um dos sócios. Eu e um dos sócios, que era o Rafael. E aí nós trouxemos outros 2 sócios que não tinham sido sócios na jornada do Consulta do Bem, mas ficaram até o apagar das luzes com a gente. Poxa, né? Foram uns caras super ponta firme. E esse grupo formava uma equipe multidisciplinar bem coesa. Então, assim, ó, era eu que fazia parte de saúde e tecnologia, o Rafael, que era o cara que cuidava da parte de finanças e administrativo, RH, enfim, um cara que era o Danilo, que a gente trouxe, que era uma pessoa com background de processos de consultoria, então é uma pessoa que ajudava a amarrar todas as pontas, né, de uma operação complexa, e o Rafael Garcia, que era um cara de vendas, cara, meu, alma de vendedor, né? Então, poxa, esse foi um time que a gente conseguiu fazer um negócio complexo dar certo, porque cada um cuidou bem da sua ponta, né? Então acho que foi talvez o maior acerto nosso, foi ter acertado nesse time e depois nos primeiros times de liderança. Então nós trouxemos uma pessoa que ajudava a gente com credenciamento de hospitais e contas médicas, que foi nossa primeira pessoa que nós trouxemos, que era a única pessoa que era do mercado de operadora. Depois nós trouxemos uma enfermeira que ajudou a gente a cuidar de todos os fluxos de jornadas de saúde e fomos trazendo pessoas chaves, RH, marketing, enfim. A partir disso que a gente criou a cultura e essa cultura se propagou para o resto da empresa. E, assim, a empresa acaba tendo quase vida própria depois que você faz um processo dessa natureza, né? Mas foi, assim, uma outra coisa que também, um dos fatores que fez isso prosperar da maneira que prosperou, é o nível de confiança que nós tivemos por já ter tido uma jornada juntos, cara. Sócios que já trabalharam juntos, já se lascaram juntos, já passaram por perrengue e continuam juntos, meu, dificilmente vão se separar, entendeu? Então, cara, foram esses os principais aprendizados aí desses anos de jornada. E eu contei uma história que vai, assim, de empreendedorismo de 2010 para cá, né? Quase 15 anos, né? Bastante tempo batendo cabeça aí, né? A gente sofreu muito com tecnologia, né? Tudo bem, depois a gente aprendeu Queria e resolveu isso na que cuidar. queria que você trouxesse tava falando que eu venho falando para todo mundo que eu venho tentando buscar aí padrões e características de sucesso e é batata que o benefício do contato com as Forças Armadas traz
cara, é característica de sucesso. Obviamente que não são necessariamente as Forças Armadas. Aí o que eu queria que você trouxesse era a tua experiência e o benefício que você teve em passar esse ano dentro aí da aeronáutica. Como é que foi aí? Qual é a tua experiência, tua vivência aí para esse ano, cara? Isso teve uma influência muito boa em mim, e especialmente porque a gente conviveu com pessoas muito bacanas lá dentro, né? Quem cuidava da gente, eu lembro até hoje que era o Tenente Manrique, enfim. Eram pessoas com uma cabeça de grande disciplina, um nível de confiança muito alto no time, sabiam empoderar as pessoas, sabiam cobrar responsabilidades, que assim, de certa forma você gerir uma força militar do exército não difere muito de você gerir uma empresa. Óbvio que o jeito que você faz isso, né, no dia a dia é diferente, né, ou como você interage com os indivíduos é um pouco diferente, mas as lógicas são as mesmas, né? Do ponto de vista de que você tem que confiar na pessoa que está do seu lado, você tem que empoderar a pessoa que está do seu lado, você tem que cobrar a pessoa que está do seu lado, você tem que ter disciplina, você tem que ter ritmo, você tem que ter rotinas, né? Então foram todas essas as coisas que a gente criou nas empresas ao longo desses anos, e muito disso vira e mexe o pessoal do dia a dia. Eu dou exemplo, eu conto histórias militares, né? Mas aqui não é um exército. Eu falo, não é, meu, mas é parecido. Lembra? Vamos fazer parecido. Se não é, vamos fazer igual, porque eu sei que funciona, né? Então, eu acho que a disciplina, as rotinas e a confiança, cara, são fundamentais, e isso eu aprendi muito lá. Faria de novo. Outro ponto que eu queria saber é como é que, até hoje, você falou para mim aí que tua cachaça é a cirurgia, que você não larga, é um momento que te dá prazer, que te traz equilíbrio. Como é que foi a divisão aí da assistência, que é sempre uma grande dificuldade para o médico, e a entrada aí na questão da gestão, do Cara, empreender? muito difícil, cara. Eu comecei e na minha cabeça eu jamais pararia de fazer assistência. Eu gostava muito de fazer assistência e fazer cirurgia. Quem é cirurgião vai me entender, e quem não é cirurgião, talvez que joga videogame vai me entender. É um momento em que, cara, você tá lá focado, concentrado, e a cirurgia ainda tem uma questão de que, assim, poxa, você tira o celular, você tá estéreo, você não importa se o mundo tá caindo lá fora, enquanto você tá na cirurgia, é um negócio mais intenso que meditação, enfim. Então era uma coisa que eu sempre gostei muito, e eu sempre fazia, e eu tive o privilégio de ser sócio de um amigo, né? Então, o Diego Gaia, que é o chefe da equipe com quem eu opero, é uma pessoa que a gente tem uma relação muito boa e é muito agradável. Então, quando a gente está na cirurgia, a gente fica, conversa, dá risada, opera. Então, poxa, difícil coisas mais terapêuticas do que isso, né? Então, no começo, eu tentava ao máximo conciliar. Então, eu começava a cirurgia, eu pedia pro Diego, a gente marcava a cirurgia às 5 horas da manhã. Então, começava às 5, terminava às 11. E, poxa, quem está acostumado com tecnologia sabe que normalmente programador não começa muito cedo. Então, às vezes eu chegava na empresa junto com o time, né? Então, muitas vezes eu chegava junto com eles. Então, durante muitos anos eu fui conciliando gestão, cirurgia, e para complemento de renda eu dava plantão, cara, dava plantão de sexta à noite, sábado à noite, enfim, aquela correria de que a gente está acostumado como médico, né? Mas conforme a empresa vai aumentando, começa a ficar impossível, porque as agendas vão se encavalando, aí o cara marca uma cirurgia num dia que você já tinha uma reunião com o investidor que você não podia marcar. Então, ao longo do ano 2022, que foi o ano que a gente viu um crescimento mais intenso, eu tive que pedir para o Diego, falar, cara, eu não consigo mais seguir a nossa rotina do jeito que está hoje. Pô, cara, se você precisar de mim, você me avisa, eu quero entrar, me chama, mas vai ter vezes que eu vou negar, cara, não vou conseguir entrar. E, pô, ele super compreendeu, até hoje, toda vez que tem uma cirurgia, ele me chama, fala, cara, quer vir? Puta, não posso. Não, beleza, sem problema. Quer vir? Sempre que eu tenho tempo, eu vou. Até hoje, sempre que eu tenho tempo, eu vou. Mas, assim, do ponto de frequência, eu entrava 2 cirurgias por semana. Hoje eu entro em uma a cada 15 dias, uma por mês. Então, muito menos. Eu tinha um consultório onde eu vi os pós-operatórios, eu já não tenho mais consultório, pós-operatório eu vou estar sempre com ele. Então, sim, hoje eu faço a assistência é exceção na minha vida, cara, não é mais a regra, sabe? E isso foi acontecendo porque não teve jeito. Eu gostaria de ter mantido, mas não deu. E pensando friamente, cara, quando você tem um negócio que você está à frente dele e ele começa a ir andar, cara, ele toma toda a sua energia, de sábado, domingo, de noite, o telefone toca o tempo todo, tem compromisso, tem reunião, e as reuniões, às vezes, é a reunião com o seu time.
E você sabe que se você não explicar algumas coisas, se não tiver algumas conversas, não vai sair do jeito que você queria. E aí, poxa, você consegue enxergar às vezes duas, três movimentos na frente. Fala, pô, se eu não fizer essa reunião hoje, cara, puta, não vou atingir isso aqui que eu tô planejando, enfim. Então, às vezes coisas pequenas te tomam um tempo de outras coisas. Tem que acabar priorizando, sabe? Então foi uma coisa que aconteceu, não foi, não, eu não me planejei para isso, mas acabou acontecendo. Então hoje eu faço muito pouca assistência, infelizmente. E após 15 anos aí empreendendo, é, tinha que perguntar para ela, mas perguntar para você, mas você que está aqui. Então, assim, como é que tua digníssima te aguenta e qual a importância dela aí na tua vida nesses 15 anos? Cara, eu acho que acostuma. No começo era muito mais difícil para ela, porque assim, ó, o que eu acho que é difícil para a pessoa que está próxima é o imponderável e o imprevisível. Que assim, você tenta criar uma rotina, mas aí, poxa, um dia você não consegue voltar, aí um dia você fala que vai voltar, marca um jantar, aí quando tá chegando na hora, você fala, puta, desculpa, aconteceu tal coisa, eu não vou conseguir sair. Isso, eu tenho me policiado muito para não fazer esse tipo de coisa, mas eu tenho o hábito de achar que as coisas vão dar certo, eu faço overbook da minha própria agenda, eu marco várias coisas no mesmo dia, e isso vai, vai gerando um nível de estresse alto. Mas eu acho que é fogo. Mas eu acho que tem que existir essa compreensão, e desde o começo ela sempre soube, porque eu já era acelerado quando fazia só medicina, né? Nós estamos juntos há, sei lá, 20 anos já. Então, eu já era acelerado antes. Isso não melhorou, né, com os anos. A gente vai ficando mais velho, vai ficando pior, eu acho, né? E aí eu fiz essa migração da assistência para a gestão, e minha rotina continuou pior, mas teve alguns pontos que melhoraram. No fim de semana, acho que eu estou tendo mais tempo do que eu tinha antes. Então, poxa, isso é visto como, na cabeça da minha família, não só da minha esposa, mas dos meus pais também, é visto como, poxa, ele está trabalhando menos. Na verdade, trabalhando mais durante a semana, mas às vezes tem o final de semana livre, parece que é uma maravilha, né? E, cara, e não dá para fazer isso sem uma parceira comprada com você, porque tem as atividades da casa, tem criança, sim, tem o resto da família. Então, a gente tem aqui meio que uma divisão que eu faço essas loucuras e minha esposa que cuida do resto, manter a casa em ordem, manter as crianças direitinho, enfim. Parece uma coisa meio antiquada, mas eu acho que sem esse combinado fica difícil. Se você tem duas pessoas, uma mesma família, que tem esse mesmo ritmo, eu entendo que a vida familiar tende a degringolar, sabe? Alguém acaba sofrendo, normalmente quem sofre é a criança, né? Então a gente fez esse acordo, funciona super bem pra gente, né? Mas já faz tempo que esse acordo foi feito, hoje a gente não se fala mais nele, parece que é óbvio, né? Mas não é. Tá bom, vou passar nesse assunto rápido, pode deixar. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Para não Você, lembrar, para não você, ficar lembrando. você, você acredita em equilíbrio e work-life balance, ou você acha que isso é uma balela danada que não existe? Como é que é isso na tua vida? Eu acho que tem fases. Eu acredito em work-life balance depois que você é bem sucedido. Enquanto você está correndo atrás de sonho, eu acho que, cara, quanto mais desbalanceado para o lado do trabalho, maior a sua chance de sucesso, né? É meio péssimo, ruim para a saúde, ruim para um monte de coisa, né? Mas eu acho que, não, vou trabalhar pouco tempo, vou ser ultra produtivo e o resto do tempo eu vou curtir, eu acho que não funciona, né? Não, poxa, eu tenho uma empresa grande que já tem um nível de diretoria grande, que toca essa empresa de uma maneira mais orgânica e mais coordenada há alguns anos. Poxa, acho que sim, você consegue ir se desconectando devagarinho. Mas na fase de escalar, na fase de criar produto, na fase de começar, não tem jeito. Mas eu sou altamente produtivo. Beleza, trabalho o dobro que você vai ser o dobro de produtivo, então. Enfim, eu tenho esse pensamento um pouco, talvez radical, mas eu sempre acreditei isso e eu vivo isso, né? Essa é a minha Uhum, verdade. uhum, uhum. E perspectiva para o futuro, Nícias, me conte, como é que você vê hoje aí o mercado 2024, nessa crise toda aí que a gente está passando de dificuldade das operadoras, dificuldade dos prestadores, reajustes aí altos, né, com dificuldade de pagamento dos pacientes, perspectiva aí até de diminuição dentro do número de vidas de saúde suplementar, muita gente olhando aí para cartão benefício, muita gente olhando para esse 75% do mercado. Qual é a tua visão? O que você espera aí para o médio prazo?
Cara, vou ser muito sincero. Eu tenho visto esse é um movimento que tende a ainda piorar um pouco. E eu não consigo enxergar uma luz no fim do túnel para isso, cara. A assistência, ela, ano a ano, ela cresce numa taxa muito maior do que a inflação. E onde isso vai parar, cara? Eu não sei se isso se resolve com medicina baseada em valor. Eu ainda não achei como que se resolve isso, cara. E por enquanto se resolve repassando o custo para o cliente, né? Paciente, para o beneficiário, enfim, qualquer que seja o nome dele, ou para as empresas, Empresa, né? enfim, para as empresas. Eu não sei até quando vai durar a capacidade de pagamento dessa turma, né? Enfim. Não consigo enxergar um jeito fácil, né? Por isso que tem sido muito comum as verticalizadas conseguirem se sustentar um pouco maior, cara, na força bruta, segurando mesmo, enfim, um negócio muito pouco replicável, mas é o que tem para hoje, cara. Ainda não vejo uma solução muito grande no fim do túnel. Legal, a tecnologia reduz custo operacional, que foi o que a gente fez, mas o problema não está no custo operacional. O custo operacional é 8% do custo do mercado, né, desse setor. Né? O custo dele é saúde mesmo, cara. É profissional, é tecnologia. E aí, poxa, não vai incluir novas tecnologias? Você pega o exemplo de outros países, sei lá, Canadá, que tem, né, um sistema de saúde pública avançado, mas ele é avançado, mas ele não inclui tecnologia no rol, e ponto. Né? Normalmente você fica com. Os caras fazem cirurgia de vesícula aberta até hoje. Né? Então, enfim, não sei qual é a solução, se é partir para esse caminho de, ó, beleza, já que o custo está na tecnologia, vamos fazer a coisa de um jeito mais simples e quem tem dinheiro paga pelo uso da tecnologia. Talvez a coisa tenha que ir para um rumo de é, mais para esse caminho de se flexibilizar um pouco mais, e aí puta, envolve agências reguladoras, envolve opinião pública, não é fácil de fazer. Aí, por outro lado, tem esse movimento do pessoal tentando trabalhar o não mercado, né? Os 75% que não tem plano de saúde, o out of pocket. Eu também já vivi isso aí, cara. Vivi isso aí bastante no Doutor Consulta, vi na época do Consulta do Bem. Quem não tem plano de saúde também tem muita dificuldade de consumir serviço out of pocket. Não, mas coisas de baixo custo. Não, o cara também não consegue, ele tem medo de complicação. Ah, não, mas a gente monta um seguro, cara. Até hoje ninguém montou um bom seguro para isso. Enfim, ainda tem muita coisa para avançar aí. O cartão é melhor do que nada? Eu acho que é. Eu acho que o cartão é melhor do que nada, porque você consegue levar serviços de baixa complexidade num custo mais acessível. Mas ele, no limite, também você não consegue reduzir demais esse custo do serviço, porque é um serviço praticado por profissional de saúde que tem seu próprio custo também. Esse cara, às vezes, consegue segurar isso por um tempo, para angariar mais cliente, mas ele não vai levar isso para sempre. Enfim, é um looping difícil de sair aí, cara. Então, eu vejo o setor da saúde ainda sofrendo muito por um bom tempo. Eu ainda não vejo solução ainda no fim do túnel. Tô esperto, tô atento, tô olhando aqui, mas não consigo enxergar, cara. Pode ser um déficit visual meu aqui, mas eu acho que ainda não estamos prontos para uma solução que seja escalável, não. E você, teu planejamento estratégico aí para os próximos 5 anos, depois aí dessa mudança aí nesse ano de 2024, o que você está aprontando aí? Agora vou empreender de novo, cara. Ainda não bati o martelo aqui, mas estou olhando o mercado. Vamos achar um outro caminho legal aí. Vamos empreender de novo em saúde, cara. Provavelmente envolvendo tecnologia, enfim. Muita das coisas que a gente viu nos últimos anos, talvez até pensando em solução para operadoras mesmo, que foi uma coisa que a gente viu o sofrimento do lado de dentro da operadora, né? Então, talvez fique mais fácil da gente criar soluções aí para operadoras. Mas vou empreender de novo, cara. Não vou parar, não. Agora que eu aprendi como é que funciona o mercado, né? Mas você pode intraempreender também, né? Também, cara, também. Eu Não nunca necessariamente precisa fiz. estar sozinho, né? Não, não. Qual que é a minha dificuldade? Eu nunca fui funcionário, nunca trabalhei em lugar nenhum, né? Só, só montei a minha própria empresa. Então, toda Sempre tem vez a que primeira alguém. vez, hein, pô? Várias pessoas já falaram para mim, pô, você não quer me ajudar a criar uma área aqui dentro? Pô, eu sempre fico com essa cara de, pô, talvez, né? Mas não sei se eu sei fazer. Mas é capaz de eu. Não duvido que eu vá por esse caminho aí, viu, cara? Não duvido. Não duvido, porque tem bastante coisa. E às vezes você pega uma estrutura grande e ineficiente e você está acostumado a trabalhar com eficiências. A minha maior dúvida é se é fácil encontrar uma empresa de maior porte que
é capaz de entregar autonomia na mão de um recém-chegado. Eu não conheci nenhuma ainda capaz de fazer isso aí. Mas deve existir, só eu que não encontrei ainda. Mas porque é uma coisa difícil de fazer, né? É um bom almoço, um bom jantar. Então, assim, ajustar estas É isso, é isso. sempre chega no Alguns bons denominador comum. almoços, né? Alguns bons almoços, alguns bons jantares, né? Não, maravilha, maravilha, cara. Vinícius, cara, obrigado, cara, de verdade aí, pelo teu tempo aí. Estamos aí num pré-feriado gravando e você Aí. disponibilizando teu tempo. Opa. Preciso, obviamente, te largar para suas princesas aí, para você curtir aí teu feriado. Mas parabéns aí pela jornada, parabéns pelos sucessos, parabéns pelos tombos. Obrigado aí pela disponibilidade e transparência total aí de trazer a tua jornada e os dados. Faz aí tuas considerações finais. Só te agradeço, cara. Obrigado de verdade. Ah, cara, é um super prazer, cara. Pode contar comigo sempre aí. Sempre que tiver uma ideia nova, quiser discutir outro assunto, me chama. Quiser juntar várias pessoas aí, me chama. E, cara, tamo junto aí. É sempre um prazer ajudar, principalmente empreendedores de toda a natureza, especialmente nossos colegas aí, né? Valeu, Edição. Cara, Abração, pessoal, até cara. terça-feira que vem. Fica com Deus.